Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Estão fazendo as atividades da sexta semana? Pois é, hoje nós estamos aqui na aula de terça-feira, dia 13/4, dia 13 de abril. Nós vamos para a nossa aula 4. Vamos continuar aquela interpretação de texto do livro que nós começamos quinta-feira passada e vamos, fazer uma atividade impressa, História, Geografia e Leitura. Então, vocês lembram que na quinta-feira, na aula 1, nós começamos, a interpretação desse texto sobre um relato de viagem. Vocês lembram disso? Das irmãs Laura, Tamara e Marininha Klink, que elas fizeram uma aventura, bem legal, velejando na Antártica com o pai delas. E aí, elas escreveram, um livro sobre isso. Uma parte do livro é a Caça ao Tesouro. Nós começamos a leitura desse texto na quinta-feira, foi feita uma parte de atividade, agora vocês vão continuar. Para isso, é muito importante que vocês releiam, toda a parte do texto aí, ok? Então, vocês vão reler o texto, A Caça ao Tesouro, reler ele todinho, relembrar as aventuras que elas tiveram e depois vão continuar a interpretação de texto. Por quê? Porque nós fizemos essa parte aqui, da página 20, certo? E aí nós vamos para a página 21, continuando lá no 7. Então, nós terminamos aqui nessa 6, nós paramos aqui, tá? Na número 7, tem duas perguntas no número 7. Quando o tesouro é encontrado, as meninas têm duas surpresas. Quais são essas duas surpresas? Lá no texto está falando. E a letra B fala que elas se decepcionaram com o tesouro que elas encontraram. Não era bem o que elas pensavam, E qual foi a ideia que elas tiveram depois dessa decepção? O que elas resolveram fazer? Certo? Vai ler o texto e vai me dizer aqui. O texto, ele se passa, as situações do texto, ela aconteceu, foi no passado, Elas estão acontecendo agora, nesse momento, no presente? Ou elas ainda vão acontecer num futuro ainda, acontecerão, ou seja, não ocorreu ainda vai acontecer, Ou acontecerão no futuro. Em que tempo está a história? 9. Copie lá do texto 4 palavras, só 4 palavras, que justifiquem a sua resposta em relação à atividade anterior. Então, sobre essa atividade aqui, se a história acontece no passado, no presente ou no futuro, me procure lá no texto 4 palavras e copie aqui, que mostram para mim o tempo em que ocorreram essas histórias, que dá para perceber pela fala da palavra que foi num certo tempo, se é passado, presente ou futuro, ok? E aqui nessa parte só tem uma explicação do que eu já tinha falado com vocês, Que o relato, ela é um texto, uma história sendo contada de algo que realmente aconteceu, de fatos reais. Eu estou relatando, ok? Então, depois de você responder as questões lá de interpretação, nós vamos continuar a nossa aula 4 com História e Geografia, tá? Não esquece de colocar de novo aqui, a data, dia 13/4, ok? Nessa atividade de História e Geografia, nós vamos de novo falar sobre o quê? Sobre os continentes, Sobre o mapa mundi. Eu fiz uma explicaçãozinha a mais no outro vídeo, certo? Então, na aula de ontem. Então, é bom vocês reverem se tiverem dúvidas. E tem no livro também. Aí, no caso, a minha bonequinha está falando com você, Relacione as colunas de acordo com os locais certos no planisfério. Então, você observa que você tem o planisfério aqui e nele tem círculos, estão vendo aí esses círculos? Que representam os oceanos, os locais dos oceanos. E você também tem a parte desses quadradinhos aqui, tá? Que representam o quê? A parte seca da Terra, a parte de superfície, ou seja, a parte de continentes. E o que você vai fazer? Relacionar as colunas, ou seja, você vai, de acordo com os continentes, a numeração deles, você vai colocar nos quadradinhos aí, cada local que o continente correto. E de acordo com os oceanos, pelos números deles, nas bolinhas, no caso, você vai colocar de acordo com o nome do oceano, ok? Chegando mais perto assim, para a gente ver, você vai fazer isso aqui, Por exemplo, onde é que está o continente da Antártica? Tá aqui, não tá? Então, nesse quadradinho ali, eu vou colocar
o número 7, certo? Nesse local aqui, ó, porque aqui é a Antártica, certo? E o oceano, no caso, o Oceano Antártico, você vê que ele é o quê? O número 5 na bolinha. Então, você vai colocar nessa bolinha o número 5, porque é o Oceano Glacial Antártico, ok? É só um exemplo, facinho assim, ok? Então, nós vamos, depois da história e geografia, você fez isso, relacionou as colunas pelo número dos oceanos e continentes. Nós vamos para a hora de leitura, olha aí, ó. Hora de leitura. Vamos ler aqui comigo. Leia com atenção todo o livro, treine bem a leitura, depois escolha uma parte e leia para mim em um áudio ou um vídeo e mande no meu privado, tá? Então, peça lá para sua família para gravar, para te ajudar a gravar, e você vai ler uma parte para mim. Primeiro você treina bem, depois você vai gravar ou um áudio ou um vídeo e vai mandar lá no meu privado, no WhatsApp do meu privado, tá? Esse livro, hoje, ele está relacionado à nossa capinha da apostila. Lembra do Monteiro Lobato? Aqui traz uma explicaçãozinha, assim, resumida, do que era o sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma das histórias mais famosas que ele escreveu, certo? Quais eram os principais personagens, como é que era nesse sítio. Então aqui tem um resuminho, porque as histórias de Monteiro Lobato são muitas e são bem grandes. Aqui é só, nesse livro aqui, você vai encontrar, assim, um resuminho, tá? Aqui, ó, só para você lembrar, este livro, né? Este livro aqui, ele está disponível lá no grupo do WhatsApp. Eu disponibilizei hoje, terça-feira, tá? No grupo do WhatsApp, do grupo do quarto ano A, certo? Aí eu gostaria que você treinasse a leitura, gravasse um áudio ou um vídeo e mandasse no meu privado. Capriche!